Muito bem. Então, dando sequência à atividade 1, depois daquela introdução que eu fiz aqui no verso dessa folha, e aí eu vou até utilizar o verso dela para economizar recurso, né? Eu vou colocar aqui, ó, o passo 1 da atividade 1, ok? Então vamos lá. O que vai acontecer? Então perceba, eu falei para vocês que no meu exemplo eu vou falar sobre a indústria do papel, ok? Então, o que eu quero mostrar para você através desse vídeo? Né? Antes de entrar no item número 1, no item número 2, ó, que eu havia colocado no verso dessa folha, que é o mapeamento de processo, eu preciso entender melhor o contexto, da onde está inserido esse material. Então, antes de falar disso aqui, eu quero falar sobre a pesquisa sobre o material, ok? Então, vamos lá. A indústria do papel, tá? Por que a reciclagem, tá? A reciclagem, ela é importante, né? Ou ela é interessante do ponto de vista econômico e do ponto de vista sustentável e até mesmo social, né? Então perceba, o primeiro passo, eu estou pedindo que você faça uma identificação das atividades de logística reversa numa empresa ou num produto, para que você faça esta reflexão. Claro, aqui eu estou falando de reciclagem. Eu poderia trocar esse termo por descarte correto, se estivesse falando de bateria, né? Eu poderia falar, por exemplo, para você, né, em vez de descarte correto, eu, teoricamente, de reciclagem, eu poderia trocar esse tema, por exemplo, né, esse termo, aliás, como reuso, né, ou restauração. Então, perceba que eu posso utilizar a expressão reciclagem, mas eu poderia colocar aqui descarte, reuso, restauração, certo? Mas no meu exemplo aqui, prevalece a reciclagem, tá? Isso é um exemplo para você poder desenvolver o seu trabalho com mais facilidade, beleza? Bom, o que vai acontecer aqui agora? A reciclagem, né, no caso, quais são os benefícios que ela causa, se a gente parar para analisar? Então, vamos lá, ó. Passo 1, letra A. Que benefícios que a reciclagem de papel ela pode proporcionar para a sociedade e até mesmo para a indústria do papel? Então vamos lá. Ó. Benefício primeiro aqui, ó, que eu pesquisei e dei uma olhada aqui. Eu posso dizer exatamente que o fato de reciclar o papel, ele impede o acúmulo, tá? Acúmulo em aterros sanitários. Ou seja, não vou jogar o papel em aterros sanitários e contribuir com um grau maior de poluição, tá? Isso é um exemplo. Um segundo contexto, opa, bati na câmera de novo, olha só. Um segundo contexto, né, é que se eu olhar do ponto de vista de produção, pessoal, eu tenho exatamente o que, ó? Eu tenho, teoricamente, do ponto de vista de produção, eu vou gastar, né, ó, um gasto menor, perceba essa palavra, gasto menor, com energia, menos recursos do ponto de vista de produção. Aí falando especificamente uma vantagem para a empresa, né? Aqui, ó, acúmulo, né? Nesse caso aqui faltou um acento, eu estou me referindo à sociedade. Nesse segundo aqui eu estou mostrando uma vantagem com relação à indústria, tá? Agora, o que mais que eu posso ter aí? Eu posso falar de gerar renda, né? Aí provavelmente, eu não sei se você está pensando, como assim gerar renda, professor? Esse gerar renda, tá? Envolve exatamente o quê? Se você fala sobre a geração de renda, perceba que para fazer com que o papel seja reciclado, talvez você precise, né, necessariamente, de cooperativas, né? Então, eu posso estar falando aqui, por exemplo, de cooperativas que vão fazer a triagem desse papel. Eu preciso, por exemplo, da atividade de transporte, que envolve um pouco daquilo que a gente estuda, né, que é logística.
né? Eu preciso, por exemplo, não somente de cooperativas, de transportadoras, né? Mas eu preciso também, obviamente, até mesmo na própria empresa, de mão de obra, que vai fazer talvez a triagem desse papel coletado para ver se ele tem condições de ser reciclado. Ou até mesmo essa mão de obra vai ser responsável pela reciclagem, certo? Então, nessa perspectiva, o que eu estou querendo dizer para você é que há uma geração de renda com relação a isso. E é isso que eu quero que você entenda, né? Além disso, também, do ponto de vista de benefícios, tá? Eu posso estar falando aqui para você também que há uma redução, olha só que interessante, uma redução de consumo de recursos, e aí eu vou colocar em outra cor aqui, ó, recursos naturais. Recursos naturais, tá? E aí esses recursos naturais que eu quero colocar aqui para você, por exemplo, que são utilizados na produção de papel, que eu pesquisei, água, barro, madeira, dentre outros, né? Estou colocando aqui aqueles que eu me lembro agora que eu fiz a leitura de um texto para poder escrever isso. Então, perceba, o primeiro passo desse trabalho consiste em o quê? Primeiro, vou voltar aqui, ó. Você identificar o que você quer pesquisar. Depois, reciclagem, descarte, reuso, os três, você define. Mapear o processo. Só que vamos voltar aqui agora, depois dessa visão geral, por onde eu começo, depois que eu defini isso? Legal. Você escolheu a indústria do plástico? Legal. Você está falando de reciclagem, descarte, reuso ou restauro? Né? O que você está tratando aí? Quais são os benefícios gerados? Né? Acúmulo de material e aterro sanitário, contribui com uma produção que gasta menos energia e se torna mais barata, gera renda para mão de obra indireta, que vai fazer exatamente essa reciclagem, e também redução de consumo de recursos naturais, como água e madeira, né? Que vai fazer também com que a produção seja mais barata. Perceba, esses elementos aqui, pessoal, ó, que eu estou destacando aqui, ó, estou fazendo um asterisco, tá? Eles necessariamente vão proporcionar, né, benefícios. E que benefícios são esses? Né, ó, aí uma dica para você poder fazer o seu trabalho. Benefícios sociais, ambientais e econômicos. Você vai falar, como assim, professor? Então vamos lá. Impede o acúmulo em aterros sanitários. Mais lixo no lixão. Então, se eu fizer a reciclagem de papel, eu vou reduzir isso, concorda? Então, você concorda que é um pontinho aqui, ó, benefício ambiental, estou poluindo menos. A produção ela vai ter um gasto menor com energia. Se ela tem um gasto menor com energia, além da perspectiva ambiental, que vai poluir menos, né, eu também tenho do ponto de vista econômico, certo? Então, a minha economia ela vai ser favorecida em função disso. Eu vou gerar renda, eu vou conseguir empregar pessoas nesse processo de reciclagem. Então, significa que eu tenho benefício do ponto de vista social. E eu tenho a redução de consumos, ou melhor, de recursos, né? Redução de consumo de recursos naturais, como água e madeira. Então, nesse caso aqui também, ó, mais um ponto de vista de benefícios sociais, ambientais e econômicos, tá certo? Então, para que você fez esse passo 1 aqui, ó? Você acabou de identificar os benefícios que tem 3 bases, social, ambiental e econômico. É isso que você deve fazer nesse primeiro passo, tá bom? Até o próximo vídeo. Esse aqui é o primeiro, explicando um pouquinho como fazer o processo passo a passo. Perceba, estou fazendo ele na mão. Posso fazer no computador? Se quiser fazer, beleza. Se você sentir dificuldade, não tem problema. Faça no papel como eu estou fazendo. O importante é que você reflita sobre as ações que nós estamos propondo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Daqui a pouquinho, mais um vídeo dando sequência na explicação.